Bora ver esse vídeo aqui, por que que essa faixa sobre autismo tá no estádio Canal Peleja, né? Canal Peleja é muito bom aí. Na torcida do Paysandu, eu ainda não vi, né? Não sei se, como tem muito torcedor do Remo que acaba assistindo aqui o canal, não vi ainda na torcida do Paysandu. Vejo alguns jogos do Remo pela TV, também não vi faixa, não sei se tem. Mas na do Paysandu eu sei que não tem, que eu vou bastante ao estádio. Perguntei também lá para os colegas no grupo de WhatsApp, não tem. Bora lá dar uma olhada. Bem legal aqui essa matéria sobre o autismo. Seria a última opção de passeio que uma família típica teria em sua lista ali de lazer. Antes o autista não vinha, raros conseguiam ficar até o final do jogo. Desde que a gente inaugurou a sala, poucos vão embora. Deixa eu arrumar melhor. Pronto, agora ficou melhor. O Peleja, junto com a Chevrolet, vai cruzar o Brasil para entender como um movimento criado por torcedores historicamente excluídos conquistou seu espaço nas arquibancadas. E a nossa história começa aqui, na Zona Leste de São Paulo. Um pouco do rumo. Quem conhece e como conhece o caminho do gol é o número 9 do Corinthians. Em 2022, quando você ligava em um jogo do Corinthians, podia reparar uma faixa que aparecia em todas as transmissões. Era do Autistas Alvinegros, uma torcida criada naquele mesmo ano por pessoas autistas. Tem que ser a do Corinthians a pioneira, né, cara? Corinthians é foda, assim, ter um movimento popular muito foda, né? Talvez, inclusive, quanto mais popular, quanto mais gente, né? Tem o lado bom e o lado da dificuldade de organização. Faz parte, né? Da questão da popularidade. Nosso primeiro jogo com uma faixa foi no Parque São Jorge ainda, no jogo feminino, acho que foi Corinthians e São Paulo, se eu não me engano. Lá não tivemos nenhuma dificuldade, explicamos a situação, a causa, conseguimos o acesso. Aqui na Neoquímica Arena foi jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil 2022. Aí já teve uma resistência por parte do policiamento, porque eles achavam que se tratava de uma torcida organizada, como qualquer outra que tem no clube. E a gente teve que explicar a causa e tal. Eu tive que pessoalmente no batalhão de polícia para explicar qual era a nossa situação, que a gente não se vê como torcida organizada, e sim como um movimento de inclusão social. E depois de muita confusão, de muita loucura ali, a gente conseguiu adentrar a primeira vez no... É porque só para lembrar, lá em São Paulo não pode, tá? Não pode ter torcida organizada, faixa nenhuma de torcida organizada. Aqui em Belém a gente ainda consegue, né? Ter as faixas. Setor sul, e posteriormente, eu acho que no segundo jogo a gente já conseguiu adentrar no setor leste, que é onde tem uma visibilidade melhor, onde a gente consegue pegar de frente a câmera ali, as emissoras pegam de frente, e até hoje a gente conseguiu aquele espacinho ali que é nosso, né? Vamos dizer assim, que é do Autistas Alvinegros agora. O Autistas Alvinegros foi o primeiro grupo fundado por torcedores autistas no Brasil. Em arquibancadas ainda resistentes quando o tema é diversidade, esse movimento pioneiro de inclusão ousou ocupar um espaço na maior torcida de São Paulo. Eu frequento o estádio desde a época do Pacaembu, né? 95, 96, ali desde muito novo. Então sempre teve essa paixão, mesmo antes do diagnóstico. Desde novo, eu já tinha muitas dificuldades, questão de socialização, essa questão de muito ruído também eu sempre tive dificuldade, mas o ambiente do estádio era um ambiente que me deixava tranquilo, por incrível que pareça. Desde a primeira vez, as pessoas vinham até nós para conhecer sobre o projeto, parabenizaram pela ação e se colocaram à disposição para ajudar, até nessa questão de logística da faixa também, que no início nós levávamos todos os jogos e posteriormente a gente conseguiu contato dentro do clube para as próprias pessoas que trabalham internamente conseguir colocar a faixa. Então a gente teve essa grata surpresa das outras torcidas nos abraçarem logo de cara, né? Então o Cássio para nós foi uma surpresa muito boa, né? Ele nos procurou pela nossa página assim que surgiu o movimento. Primeiramente ele procurou saber, ele queria uma camiseta do projeto. Ele perguntou se ele poderia usar a camisa no setor misto da arena. Para uma entrevista, falei, claro que pode, né? Então acho que foi naquela entrevista que realmente teve aquela junção do autista. O Cássio, né, que tem uma filha autista, inclusive ele reportou aí nas suas redes sociais que a filha dele foi rejeitada na escola, né? Teve a matrícula negada. Cara, agora tu imagina o Cássio, que agora tá no Cruzeiro, goleiro do Corinthians, um dos times mais populares do Brasil, que tem a grana que tem, passou por isso, né, cara? Imagina a gente, réis mortais, né? Os alvinegros com o Cássio, e ele se sentiu à vontade de explanar o diagnóstico da filha dele, a Maria Luísa. Hoje acho que ela tem 4 ou 5 anos que ela teve o diagnóstico também de autismo.
essa ideia do Rafael não ficou só na Neoquímica Arena, mas está chegando agora na Zona Oeste de São Paulo, onde ele inspirou até um dos seus maiores rivais. Eu vim de uma família São Paulina, né? Meu pai São Paulino, torci sempre por São Paulo, casei com São Paulino e tivemos o nosso primeiro filho, Lucas, hoje tem 19 anos. O nosso lazer era vir para o estádio, na época Morumbi, com o Lucas. Logo depois eu engravidei, tive o João com 2 anos foi laudado com autismo, nível de suporte 2, não verbal. Para uma pessoa autista, dependendo da sensibilidade, a experiência de estar no estádio pode nem sempre ser boa. E não existe uma única forma de ser. O autismo é um espectro. Cada pessoa autista tem habilidades, desafios e níveis de suporte diferentes, algo que já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Por se tratar de um espectro, nenhum autista vai ser igual ao outro. Uns vão ter muita dificuldade, outros não vão ter quase nada de dificuldade. Eu tenho essa questão de problemas com barulho, por exemplo, trânsito, essas coisas, pessoas falando ao mesmo tempo, isso me incomoda. Já no ambiente do estádio é totalmente diferente. É barulho, é muita gente, são cheiros, são luzes. Então, assim, o estádio de futebol seria a última opção de passeio que uma família típica teria em sua lista ali de lazer. Isso aqui é importante, né? A gente entender que não existe um único autista, né? Por isso que é o espectro autista. Você tem vamos dizer assim, o espectro é exatamente diversas camadas, né? Então, antigamente se falava de autista severo, autista médio e leve, né? Para caracterizar aí o suporte. Hoje em dia se fala em níveis, né? Nível 1, 2 e 3. Por exemplo, meu filho é nível 3, né? Ele não é verbal e geralmente a não verbalização já o coloca ali no suporte 3, porque se a pessoa não consegue se comunicar oralmente, né? Existe outro tipo de comunicação, isso dificulta um pouco mais, né? Então, repare aí que não é assim, no caso lá, o líder da torcida do Corinthians autista lá, Alvinegros Autistas, ele, né, de uma certa forma consegue se comunicar, tem essa questão do barulho, mas o estádio para ele acaba fazendo bem. Então, existem autistas e autistas, né? Talvez alguns autistas com barulho se incomodem, né? Outros nem tanto. Meu filho, apesar de ser suporte 3, ele até que suporta de uma certa forma legal aí o barulho. Tarde de domingo, assistindo um outro time jogar, eu avistei ali uma faixa escrito Autistas Alvinegros. Foi o meu esposo que olhou e falou assim, olha isso, você sabe se tem de São Paulo? E a gente pegou o celular e foi ver se tinha alguma torcida, né, do São Paulo voltada para o autista. E aí a gente não encontrou. Nós resolvemos aí criar, né, a página, eu sou o Tricolor Autista. No mesmo dia que nós criamos, os fundadores dos Alvinegros, o Rafael, na verdade, entrou em contato. Falou, olha, gente, eu sou o Rafael, fundador da torcida com a Juliana, sou autista, a Juliana é autista, e a gente quer conhecer vocês, a gente viu muito bem-vindo. Eles estenderam as mãos e disseram, vem aqui, a gente vai fazer a bandeira, foi a nossa primeira bandeira, inclusive tá aí. Então a gente procurou... Porra, cara, olha, por isso que futebol é muito foda, né, cara? Quando a gente sai dessas babaquices de briga, de odiar o rival, tirar sarro a gente tira, né? Cara, olha o que é legal aí, né? A torcida do Corinthians se unindo com a torcida do São Paulo em prol da questão autista, né, cara? Então, é por isso que a gente fala, cara, futebol, aquele papo, futebol são 11 caras correndo atrás. Não são 11 caras correndo atrás da bola, bicho. Futebol é muito, muito maior que isso. Muito legal isso aqui. Fazer um grupo em comum. Hoje eu acho que nós temos mais de 30 movimentos autistas no estádio de futebol. Então pra gente é gratificante saber que a gente conseguiu dar aquele empurrãozinho para que a galera tivesse essa consciência. Assistir um jogo da arquibancada pode gerar uma sobrecarga sensorial em pessoas autistas. É para situações assim que existem as salas sensoriais, espaços de autorregulação com recursos como isolamento sonoro, abafadores e objetos táteis. Ao contrário do que rola na maioria dos clubes, a sala sensorial da Neoquímica Arena veio antes mesmo da criação da torcida. Foi inaugurada em 2019. Hoje, clubes como Palmeiras, Botafogo e Inter já oferecem ambientes assim. E a do Morumbi... Aqui em Belém tem, né? Eu sei que tem no Mangueirão. Já fui, inclusive, eu não fui com meu filho, mas já fui lá visitar, porque a minha ideia é um dia ir com ele. E eu vi que parece que na Curuzu tem, mas não visitei ainda na Curuzu, né? A grande dificuldade para variar é a burocracia
de acesso a isso aí, né? É considerada a referência no assunto. A Rosângela, a líder da torcida tricolor altista, escreveu uma carta para a ouvidoria de São Paulo. Pô, o nosso adversário tem, e por que a gente não tem? Embaixo eu coloquei assim, as leis, Constituição Federal, direito de lazer. E mais abaixo eu coloquei assim, olha, eu estou disposta a ajudar vocês. Na arena é assim, mandei foto. Eu falei, por que não? Vamos estudar o assunto. A gente começou a entender que o que existia atualmente, ele não era tão inclusivo. Porque eram espaços que a gente confinava o autista com uma série de cuidados específicos, que ele não se... Foi. E deixava ele assistindo o jogo. Chegamos à questão, será que não é possível fazer uma coisa diferente? E eles me convidaram para participar de todo o projeto da criação da sala. Então, eu sou muito orgulhosa em dizer que aqui não é uma sala adaptada, aqui é uma sala sensorial mesmo. Tanto é que quando não estamos nos jogos, ela é usada com uma clínica. E a sala não é só para crianças, né? A gente atende também adolescente, adulto, enfim, PCD. A facilidade que nós temos aqui na Neoquímica Arena é a questão dos autistas poderem estar nas cadeiras também. Não só naquele ambiente fechado da sala, que é um ambiente que está preparado, lógico que precisa de algumas melhorias, mas é um ambiente que já está mais preparado. Mas tem aqueles que têm mais autonomia, que conseguem adentrar as cadeiras do setor oeste para poder assistir o jogo. Então a gente tenta, de certa forma, tirar essa coisa de que só tem autista infantil, só tudo é voltado para o público infantil. Então a gente tenta ter uma consciência melhor de que o autista ele vai crescer. Tem isso também, né? Claro, quem tem uma sensibilidade vai lá para a sala sensorial, mas pô, quem não tem, é interessante sentir essa vibração da torcida, né? Porque senão a gente vai estar criando espaços de segregação dentro do próprio estádio. Claro, se tiver essa limitação sensorial, vai para lá. Mas se não, vamos tentar adaptar de forma que o autista também possa sentir essa vibração, essa sensação de estar no estádio sem estar segmentado, né? Senão, do contrário, vai ser que nem nas escolas. Coloca o autista dentro da sala de aula e coloca ele num cantinho com uma mediadora. Isso não é uma inclusão, né? Isso é uma inclusão para inglês ver. Então, bem interessante isso daí. Ele vai chegar na adolescência e ele vai ser um autista adulto também. Com a abertura da sala sensorial, a gente não só criou o espaço físico, mas a gente treinou também quem acolhe essas famílias quando chegam. Um adolescente que chegou querendo assistir o jogo, autista, e o pai sinalizou, e que é muito importante, né, a família sinalizar isso, sinalizou que ele não gostava, assim, de toque. E aí o policial precisa fazer, de qualquer forma, a revista. O policial chegou nele e falou, nossa, você vai assistir o jogo? Aí ele, pô, é o São Paulo que vai jogar. Nossa, me dá um abraço aqui. E aí, quando o policial abraçou ele, o policial fez ali o toque de revista e deu super certo. E o pai ficou mega emocionado, falou, eu nunca fui tratado desse jeito. Antes o autista ele vinha, raros conseguiam ficar até o final do jogo. Porra, muito bom, né, cara? Muito show essa atitude aí do policial, né? Pra gente que é pai autista, enfim, o cuidador, seja o que for, porra, qualquer gesto de carinho pra gente é, porra, Quando foda. a gente inaugurou a sala, poucos vão embora. Ou quase nenhum. Nos primeiros meses de sala, ninguém foi embora. Tá aí, porra, muito bom. Cara, peleja é muito foda, né? Eu não consegui ainda, tô ensaiando levar meu filho, né? Já falei pra vocês que tem suporte 3. O problema é que sempre tá dando lotado. Eu ia tentar levar no Mangueirão na época do Campeonato Paraense, porque, enfim, na época do Campeonato Paraense dá menos gente. E daria pra tentar, eu quero primeiro tentar levar ele na arquibancada, claro, quando não tiver cheio o estádio, pra ver se ele consegue se ambientar. Se der certo, aí eu começo a ir mais vezes quando não tiver tanto lotado para arquibancada ou para cadeira, né, no caso no Mangueirão. E aí, se estiver muito lotado, eu tento ir para lá, cara. É uma experiência que eu quero tentar fazer, porque, assim, o futebol, ele tem muita conexão, geralmente, né? Agora não, que graças a Deus mulheres estão entrando mais, mas a gente tem muita conexão pai e filho, né? E eu tenho muito essa conexão com meu pai, com meu irmão mais velho. Então, eu sinto falta um pouco disso, de não poder curtir o estádio com meu filho por conta dessa limitação. Mas, como toda inclusão, né, ela não é abrupta, né? A gente vai tentando devagar. Isso é muito importante, né, cara? Que os clubes abram a fenda para isso aí, já tem as salas. Eu creio que em breve
nós torcedores do Paysandu já vamos ter essas faixas também, e quiçá o rival também torce para que o Remo consiga fazer isso aí, cara. Inclusão é isso aí, né? Eu lembro que uma médica falou assim mesmo para mim, falei, poxa, doutora, né? Olha só como a gente mesmo, né, cara, acaba não se incluindo, não fazendo esse movimento de inclusão. Eu falei, poxa, doutora, meu filho está crescendo e eu vejo que ele entra na sala às vezes, enfim, fazendo sons, né, estereotipias, e aí, poxa, às vezes atrapalha os coleguinhas que estão estudando. Ela falou assim, olha só como às vezes é o outro que tem que dizer pra gente. Ela falou assim, Valber, quem tem que se preocupar com isso é a escola, não é você. A escola tem que se preocupar com essa inclusão. Você é pai, a escola tem que estar preparada para isso. Claro que a gente sabe que tem muitas escolas de bairro que tem essa dificuldade, mas não somos nós pais que vamos ter que mostrar para a escola, ou nesse caso para o estádio, como incluir. Eles têm que estar preparados também, ou pelo menos ser uma cooperação, né? A gente não pode dizer, coitadinha da escola, coitadinho do estádio, coitadinho do cinema, né? Eles têm sim que ter uma preparação, embora a gente saiba que principalmente comércios e eventos pequenos vão ter essa dificuldade aí, né? Então, pô, muito bacana, é aquela história, né? A gente tem que pensar a vida, né? Isso vale não só para autista, para PCDs em gerais, em como a gente incluir essas pessoas, né? Porque nós somos assim, né? Nós somos desiguais. Isso não vale só para autistas nem para PCD. Então, a gente tem que pensar numa sociedade em que essas pessoas estejam em todos os espaços do modo em que elas possam estar, né? Então, por isso que eu achei muito legal aqui no Corinthians, não só deixar dentro da sala, mas quem puder também tentar arrumar um espaço em que possa se sentir essa vibração aí, porque a gente tem sim que estar em todos os lugares. Eu sei que é difícil, por exemplo, o meu filho começa o pós-3, falei para vocês, a gente tem muita dificuldade, e eu entendo os pais que não levam. Eu e a minha esposa, a gente tenta levar para tudo em qualquer lugar que dê para ele ir, mas eu também entendo os pais que não levam, porque é sempre uma expectativa de ter uma crise, ter a criança de se desorganizar. Então eu entendo também que não leve, mas quem tiver um pouquinho mais de coragem, leve seu filho, experimente. Um dia desse eu fui num festival aqui que foi lá no Teatro Gasômetro. A gente arriscou, levou nosso filho, ele ficou lá, lotado, o teatro estava lotado, ele ficou, os olhos dele brilhavam com as luzes, vendo a cantora lá no palco, né? Foi até uma cantora de Pernambuco, Juliana Linhares, muito bom o show dela. Ele ficou com a gente lá, então quer dizer, entre aspas, ali uma pequena multidão ele ficou. Então experimentem, galera. Eu sei que às vezes a gente se coloca num risco que, né, com medo até para tentar proteger e não sair de casa, mas vão tentando, que às vezes, muitas vezes eles surpreendem, né? Então às vezes a nossa super proteção está até limitando essa surpresa que eles podem trazer, como foi, por exemplo, meu filho surpreendeu, né? A gente leva ele para muito lugar aberto, levou para um lugar fechado e deu certo. Então a minha próxima experiência, se Deus quiser, quando puder, quando tiver bem organizado, que eu me preparar bem, vai ser levar ele também para o estádio, né? Então torcer aí que tanto o Remo quanto o Paysandu, o Tuna, enfim, siga esse exemplo aí de Corinthians e São Paulo. Beleza? Bem, chegou aqui, dá aquela moral, se inscreve aí no canal, dá um like, quem é hate aí dá dislike também. E vamos em frente. Saudações bicolores, tchau, tchau, forte abraço e até a próxima.